Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe a cada um de vocês que me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra, confortando, trazendo alívio aos nossos corações que muitas vezes ficam muito cansados por causa das dores do mundo. Mas as dores do mundo nós já podemos suportar, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos embora lá? Vamos para mais uma breve conversa? O texto hoje para a nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo, uma das preferidas de muitos. A Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, quero ler com vocês a partir do verso 21, diz assim: Tíquico lhe dará um relatório completo do que tenho feito e como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. E quem aí ama Jesus Cristo, irmão? Eu sou completamente maluco por ele. Tem algum maluco por Jesus aqui? Eu creio que tem muitos malucos por Jesus. Jesus é o Rei. Eu quero repetir isso, eu quero louvar ao Senhor nessa pregação. Jesus é o Rei, Ele é o centro, Ele é o Rei do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um exemplo de humildade, de fé e de caráter a qual nós devemos seguir. Ele é o amor perfeito que caminhou entre nós. Ele é o melhor, Ele é e sempre será fiel. Ele é o Rei da glória. Esse é o Senhor Jesus, irmãos. E Paulo, pelo jeito, também ama muito Ele. Irmãos, Paulo escreveu a carta de Efésios junto com Filipenses e Colossenses, provavelmente na prisão. Estava preso. E a carta de Efésios é uma das prediletas porque ela mostra, talvez seja mais espiritual de Paulo, mas ela mostra como a graça de Deus trabalha ao nosso favor. Os 3 primeiros capítulos, irmãos, são excepcionais. Eu recomendo que todos meditem, sabe, esmiuçadamente em cada versículo ali, para entender o que a graça de Deus pode operar por meio de nós. E aqui são as saudações finais que eu li para vocês. Porque, irmão, a carta representa uma história, um guia de fé e prática para uma igreja que precisa de orientação do seu líder. Mas toda história tem um fim. E pensando nisso, quero fazer algumas aplicações pertinentes a isso. Vamos lá? A palavra fala: Tíquico lhe dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Irmão, pelo que parece, tanto com Filipenses como com Colossenses e com Efésios, Paulo tinha um relacionamento bom com a igreja. Eles tinham um relacionamento fraternal, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento cristão verdadeiro. Um relacionamento cristão é um relacionamento fraternal de irmãos. Tanto que no final ele fala ali, com vocês, irmãos, não caracterizando só homem ou mulher, como ele dá em algumas situações ali no meio da carta, principalmente no capítulo 5, sobre a conduta do marido, a conduta da esposa, mas ele trata todos como iguais. Então, quando terminar a nossa história, irmão, quando terminar, nós saberemos o porquê tudo aconteceu. Talvez os irmãos estivessem preocupados, porque ele estava preso. Olha, Tíquico lhe dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Logicamente, alguém deve ter perguntado, irmão. Então, quando terminar o nosso processo, quando terminar esse momento, quando eu falei de história, irmão, logicamente a nossa vida é feita de várias histórias e tem uma história sem fim.
que é a nossa vida, a história sem fim para quem está em Cristo Jesus, porque viveremos eternamente na glória. Mas quando terminar o seu processo, que é uma história, um testemunho a ser contado, você saberá das coisas, você vai entender o plano. Olha, em João capítulo 13, versículo 7, Jesus respondeu aos discípulos, logo depois de limpar os pés deles ali nas bacias dos lava-pés, e Pedro dá uma resposta um pouco intempestiva, como Pedro sempre era bastante impulsivo, bastante precipitado em seu agir. Ele não queria que o mestre lavasse, depois ele queria que o mestre lavasse o corpo inteiro, mas Jesus responde, fala assim, você não entende agora, porque eu estou fazendo isso, mais tarde, porém, entenderá. E aqui contém um princípio, meu irmão, de como Deus trabalha. Muitas vezes nós não compreenderemos o agir dele no momento, mas sempre é bom. E isso vale a pena nós lembrarmos que é bom, perfeito e agradável a vontade do Pai. Vocês não entendem agora, mas entenderá depois. Haverá um relatório completo do que Deus tem feito. Haverá um relatório completo do que Ele tem, de como Ele tem agido. Nós entenderemos lá na frente. Nós veremos muitos livramentos e veremos coisas que nós nem imaginamos. Pessoas que Ele separou de nós, porque ouvia coisas que nós não ouvíamos, via coisas que nós não vemos. Apenas confia, pequeno rebanho. E fala assim, ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Está dando um testemunho. Paulo está falando bem de Tíquico. Você tem alguém, meu irmão? Você tem alguém, minha irmã, que fale bem de você? Você fala bem das pessoas, aquelas a qual você convive? Porque é assim um homem, uma mulher de Deus. Eu sempre falo isso para vocês, irmãos. Eu não sou inimigo de ninguém, não sou mesmo. Eu aprendi com o mestre. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós temos inimigos, pessoas que estão aprisionadas por Satanás, irmão. E elas têm que entrar na lista de oração justamente para Deus tratar, irmão, para trazer para o nosso lado. Nós queremos ver todo mundo bem. Mas é importante, lembra de 2 Reis, capítulo 4, eu acho que a partir do verso 1 mesmo ali, conta a história da viúva de Naim, que Eliseu chega e vai multiplicar o azeite e fala assim, junta todas as botijas com os seus vizinhos, quantas você puder achar, porque o milagre dela dependia, irmão, justamente do relacionamento com os vizinhos. Por quê? Você emprestaria botija, meu irmão, vaso para alguém com quem você não gosta, para com quem você não tem relacionamento? Você pediu um vaso para o seu vizinho aí hoje, para sua vizinha? Então a gente precisa entender que Paulo está dando um bom testemunho, mas ele fala, é um irmão e um colaborador fiel na obra do Senhor. E quanto nós temos precisado nesse último tempo, irmão, irmã, de obreiros, de homens e de comunhão com pessoas fiéis, que são fiéis ao Senhor, que são fiéis na obra do Senhor. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor nos dará companhia do nível da promessa. Eu quero repetir, o Senhor lhe enviará a companhia do nível da promessa. É do nível da promessa, é fiel, irmão. É fiel às pessoas, sabe? Não é Judas não, irmão. Não é Saul não, que é precipitado. Não. São pessoas fiéis ao Senhor. Pessoas que querem obedecer. Pessoas a qual nós podemos confiar com os olhos vendados. Olha, em 1 Tessalonicenses, isso faz parte de um trabalho do Senhor, irmão, dele colocar pessoas. Olha, eu sempre falo para nós tomarmos cuidado com os inimigos, mas isso não pode ser motivo para nós fecharmos o coração para relacionamentos saudáveis que devemos ter. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 fala, portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. E esse era o propósito, porque Paulo vai falar ali na frente, eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. Então, ele fala, irmão, eu o enviei a vocês com esse propósito. E essa questão de envio era algo recorrente. Todos nós somos uma carta viva de Cristo, irmão. Todos nós, meus irmãos, temos, sabe, ou teremos uma bela história para contar.
escrita com as nossas lágrimas no tinteiro do céu, com um dedo de Deus, pronto para explodir dentro de corações que estão endurecidos, com vontade de ver mais de Deus. Olha, mova-se em propósito. Olha, eu enviei a vocês com este propósito. Paulo, como Jesus, era proposital, fazia nada sem propósito. Sempre tem um propósito. Mova-se em propósito. Sabe por quê, meu irmão? O propósito não tira férias. Tudo deve estar alinhado ao propósito, tudo deve ser com propósito, tudo deve ser em propósito, tudo deve ser pro propósito, porque o propósito não tira férias, mesmo quando nós descansamos com o Senhor, e é importante sim descansar, irmão. É importante sim descansar, meu irmão. Quando cansa muito, cansa, o Senhor sabe, senão não haveria versículos como Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ou Isaías 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mas é depois do renovo, porque está esperando, está no deserto. Então, não estou dizendo que o propósito não tira férias, que é para ficar louco. Não, irmão. É na tranquilidade, é tudo no tempo de Deus, um passo de cada vez. Pare para descansar, mas mesmo quando descansar, os nossos pensamentos devem estar conectados com o amor leal de Jesus por nós. Quero ler com vocês porque o Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz em Efésios 2:10, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Olha, Paulo vai continuar dizendo, o propósito era para que vocês saibam como está-los e para animá-los, para que saibam e para animá-los, para que saibam e para animá-los. Paulo quer que eles tenham, meu irmão, um conhecimento, e esse conhecimento é para animá-los. Todo o nosso conhecimento, meu irmão, todo aquilo que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é para encorajar as pessoas, é para amar as pessoas, é para ser bondoso com as pessoas, é para estender a mão para as pessoas, é para impulsionar as pessoas, é para inspirar as pessoas o melhor que elas possam ser. Esse é o nosso Deus, ele é assim. Jesus era extremamente motivador, irmão. Nós vemos isso. Olha, se o fardo, meu irmão, está pesado, se não é leve, não combina com o nosso Salvador. Eu quero repetir isso. Se não é leve, não combina com o nosso Salvador. Principalmente para quem está no propósito, irmão. Olha, Isaías 26, versículo 3 fala, o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele. Aquele cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Então ele envia ânimo para quê? Para que nós venhamos a ter paz, irmão. Uma pessoa desanimada não consegue ficar em paz. Você já viu? Desânimo aí a gente vai ficando cada vez, parece que vai pesando e não vai embora. E olha, irmãos, muitas vezes nós vamos querer parar porque nós estamos cansados. Isso é uma máxima que acontece, tá? Olha, a palavra fala, a paz seja com vocês, irmãos. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê em amor e fidelidade. Eu gosto dessa parte, porque a carta de Paulo, quando ele começa, no início dela, irmãos, é justamente sobre isso. Estas qualidades estão destacadas no início da carta, no capítulo 1, amor, fidelidade e paz. Todos os atributos que nós encontramos em Deus. Sem Deus, irmãos, é impossível nós vivermos em paz. O mundo até oferece uma paz por meio do pecado, mas essa paz ela não dura. Por isso o Senhor Jesus diz em João 14, 27, eu vos deixo a minha paz,
não como o mundo a dá, porque o mundo também dá a paz. Precisamos compreender isso. Por quê? Porque há dois tipos de paz aqui. Qual que eu quero? A que dura ou a que não dura? Então, se quiser a que não dura, irmão, é só pecar. Agora, se quiser a que dura, a gente precisa ter uma vida com o Senhor. Desejar o Espírito Santo ardentemente. Ardentemente mesmo. Por quê? Porque é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que frutifica. Então eu quero declarar, meu irmão, porque ele fala: a paz seja com vocês, irmãos, e que Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes deem amor. Por quê, irmão? Porque isso só pode vir deles, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, é um fruto do Espírito. Vamos ler o que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, ele fala: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Para isso não há lei. Ali nós conseguimos cumprir, porque estamos em paz, irmão. Um homem em paz não quer guerra com ninguém. Eu quero repetir: um homem em paz não quer guerra com ninguém. Quer discussão não, irmão. Olha, eu vi os outros falar isso e eu achava que não era verdade. Não, mas é uma verdade. Se custa a nossa paz, custa muito caro. Ele fala assim: ó, é melhor você deixar os outros com a razão deles do que perder sua paz. E essa é uma verdade, irmão. Você vai entender, nós vamos todos entender que a paz é algo prioritário para a nossa vida, e somente em Jesus nós possamos encontrar isso, junto com a fidelidade, o amor e todos esses frutos do Espírito. Paulo vai dizer em Colossenses 3, 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Irmão, quer glória maior que cair bomba atômica do seu lado? Eu lembro de um videozinho que tinha um vídeo do irmão do... Eu não lembro, eu vi isso na internet, irmãos, eu nem sei falar para vocês, e talvez vocês tenham visto, mas era um irmão do faroeste que estava sendo enforcado, irmão. E quando eles descem a corda dele assim, ele começa a rir com a corda no pescoço e começa a dançar ali, enforcado, irmão. É desse tipo de paz que eu tô falando. Mas parece loucura, mas pode, irmão. Por quê? Porque os discípulos, eles viviam essa paz. Mesmo ali, todos sendo ameaçados de mortes todos os dias, meu irmão. Olha, era a cabeça para um lado, o corpo para o outro, corpos incendiados, pegando fogos, sabe, puxando e arrastando eles pelas carroças até a arena, sabe, para enfrentar os leões da arena. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu de ponta cabeça, pendurado na cruz, igual o mestre. Então, eles tinham alegria, irmão, porque não estavam condicionados nessa vida aqui mais. Estavam indo para a glória, estavam doidos. A impressão que eu tinha, quando Paulo fala em Filipenses 1, versículo 21, que viver é Cristo e morrer é lucro, é que a gente estava doidinho para ir para o outro lado. Como é que nós chegamos a um nível de paz desse, não é verdade? Mas é possível. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te desejamos. Espírito Santo de Deus, toma conta dos corações aqui presentes. Espírito Santo de Deus, seja o nosso mentor, o nosso guia, a nossa paz. Espírito Santo de Deus, frutifique em nós. Você frutificará, irmão. Você frutificará. E a palavra fala que a graça de Deus, que é tudo que nós precisamos, esteja eternamente. Se apega a essa palavra, sobre todos os que amam o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, irmão, a graça não é para todos, é para quem ama. Mas a gente precisa aprender que os desígnios de Deus são eternos, fundamentados em amor. E aqui eu quero terminar com vocês, porque o amor é o caminho. Nós vamos precisar entender, e eu sempre falo isso para vocês e gosto de ressaltar que para se amar é necessário ter coragem. Para se amar é necessário ter muita coragem, irmão. Mas os desígnios de Deus são eternos. Nós não precisamos de momentos, precisamos de eternidade. Eu quero repetir porque eu creio que precisa. Alguém aqui precisa ouvir isso. Nós não precisamos de momentos, precisamos de eternidade. E eu creio que essa ministração vai para alguém que o momento é de dor.
Eu creio que essa palavra é para alguém que está vivendo o processo, e o processo realmente dói. Eu creio que essa palavra vai de encontro a um coração ansioso que anseia loucamente por viver essa paz. Continua no processo, meu irmão. Continua no processo, minha irmã, porque os desígnios de Deus são eternos, fundamentados em amor. Você experimentará esse amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, e eu quero terminar aqui falando: há 3 coisas que permanecem, são eternas: a fé, a esperança e o amor. A maior destas é o amor. Que Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.